estão animados, gente? Amém. Eu estou animado, estou feliz, estou alegre. E eu creio que Deus já está operando na nossa vida. Aleluia. Hoje é uma manhã de festa, uma manhã de manifestação do poder de Deus. Certamente, grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Quando a gente olha para a nossa vida e vê toda a trajetória, todo o processo que passamos e enfrentamos até aqui, vemos o quanto Deus nos fez avançar. Nos fez avançar em entendimento, em compreensão das coisas espirituais, da fé. Quanto o Senhor mudou a nossa vida, a nossa trajetória e a vida das pessoas que nos cercam. Só que o Senhor, Ele não para. Ele está sempre trabalhando assim como o Pai. E a fé, ela tem níveis. A fé, ela cresce. A fé, ela amplia. A fé, ela te lança mais à frente. Nós não podemos carregar um pensamento que tudo o que deveria de ser feito já foi realizado. Pode ser que no nível, no atual momento da sua vida, e numa atual situação da sua vida, realmente, aquilo ali já cessou. E Deus quer que você saia disso daí e avance. Deus não quer que você estacione, que você pare. Ele quer que você compreenda. Mas para nós avançarmos, nós precisamos compreender pela fé, pela palavra, aquilo que temos que fazer. A Bíblia Sagrada diz que por onde Jesus passava, Ele curava os enfermos, Ele abriu os olhos das pessoas, fluía graça dos seus lábios. Na sua própria cidade, as pessoas ficaram boquiabertas com as palavras dele. Ele disse: como pode fluir tanta graça assim dos lábios dele? Mas espera aí, ele não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria? E foi então que o Senhor disse: olha, o profeta na sua casa não é tão bem recebido. E ele disse: vocês vão dizer aquele provérbio: olha, o médico, cura-te a ti mesmo. E ele exemplificou de que Elias foi enviado lá para a viúva de Sarepta, de Sidom, que não tinha nada a ver com Jerusalém, em outra nação, aonde havia grande manifestação de culto pagão, e lá o poder de Deus se manifestou. O que nós queremos falar aqui hoje, e o que vamos falar em nome de Cristo, vai abrir bastante o nosso entendimento. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Jesus estava passando por Jericó. Ele entrou com seus discípulos naquela cidade, mas ao sair daquela cidade, saiu com ele uma multidão, um aglomerado de pessoas que queriam tocá-lo, que gritavam, que clamavam, que pediam socorro por alguma situação da sua vida. Foi lá em Jericó também que Zaqueu recebeu Jesus em casa, e que a salvação entrou e se manifestou na vida dele naquele dia e toda a sua família. Na saída de Jericó houve um acontecimento, algo que mudou a história e transformou a história de um homem. E aqui tem lições valiosíssimas para mim e para você nesse tempo. O versículo 46 vai dizer o seguinte: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Nós vamos compreender aqui no decorrer da mensagem que Bartimeu, ele estava na condição de cego, mas ele não era cego. Existe uma diferença entre você estar vivendo uma condição e você ser aquilo. A Bíblia diz que ele estava assentado à beira do caminho,
mas a Bíblia Sagrada diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Amém. Diga glória a Deus. É ali que nós estamos. Às vezes, nossa condição, ou a atual condição, está falando muito alto. Ela quer sobressair a sua fé, quer sobressair o entendimento que Deus deu para você. O Bartimeu estava ali, assentado à beira do caminho, porque a sua condição o empurrou para aquilo, forçou ele para aquela situação. E há pessoas aqui que estão em situações e você está forçado, forçada, você vive sob pressão, você anda desconfortável, você está num segmento da sua vida que não é o que você quer, você está num local que você não queria estar, você está passando uma situação e você não sabe o que fazer. E o que você conseguiu fazer é se adaptar a essa situação, a essa pressão que está na tua vida, e você acabou se adaptando a ela e está vivendo. E às vezes você chega até o ponto de pensar que talvez isso seja algo definitivo para a sua vida. Nós vamos ver que Bartimeu, ele não nasceu cego, mas alguma coisa aconteceu no percurso da vida dele que fez ele perder a visão. Espiritualmente, muitos também parecem que alguma coisa sucedeu na vida dessas pessoas e ela perdeu a visão. E por conta disso ela se assentou em uma condição, ela assumiu uma maneira de ser, um jeito de ser que nem tem a ver com o caráter dela, nem tem a ver com a personalidade dela, nem tem a ver com a índole dela, muito menos com a fé, com o crer dela. Mas ela está vivendo isso. Bartimeu estava ali assentado, à beira do caminho. Parecia que ia ser um dia normal, comum, porque para ele aquilo já era a sua vida diária. Todo dia ele estava ali. O versículo 47 vai dizer: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Zaqueu, lá em Lucas capítulo 9, fala que ele perguntou: que alvoroço que é esse? E as pessoas contaram: é Jesus de Nazaré. Quando elas falam isso, reacendeu algo em Bartimeu que já existia. O que existia? Os olhos físicos de Bartimeu estavam fechados, mas os olhos do entendimento dele estavam abertos. Houve um momento em que ele estava naquela condição, mas ele estando naquela condição, o entendimento dele já não estava mais fechado, o entendimento dele estava aberto, porque essa expressão Jesus filho de Davi era ele reconhecendo que Cristo era o Messias que havia de vir. Então Bartimeu estava com o entendimento dele aberto, ele estava naquela condição, mas ele não era cego. Ele estava na condição de cego, mas não era cego, porque o entendimento dele se abriu. Quando é que ele era cego? Enquanto o entendimento dele não estava aberto. Ele não era só cego, mas não estava só na condição de cego, mas também era cego. Mas na hora que o entendimento dele se abriu, os olhos espirituais dele se abriu, e ele compreendeu quem era Cristo, ele entendeu: se eu tiver uma oportunidade de conversa, de diálogo, frente a frente com Jesus,
eu vou recuperar a minha visão. Diga graças a Deus. O entendimento deste homem estava aberto. Ele ia para aquele lugar porque a condição dele exigia que ele fosse, mas o entendimento dele não mantinha mais ele ali. Ele não estava mais naquele lugar espiritualmente. Assim acontece conosco. Isso daqui é muito importante, sabe por quê? Porque Bartimeu, estando à beira do caminho, se alguém perguntasse: Bartimeu, o que te aconteceu? Aconteceu isso. Se Bartimeu continuasse se detendo a explicar para as pessoas por que eles estavam ali, ele ia ouvir das pessoas o seguinte: então tem razão você. Agora eu entendo porque você está sofrendo. Você está entendendo? Quando você fica querendo explicar o porquê que você está nessa situação, você aumenta a sua estadia à beira do caminho. Você prolonga a sua estadia num lugar que não é seu. Quem está entendendo? Amém. Você prolonga um lugar que não é para você, que Cristo não é para você aqui. Mas então por que eu estou ali? Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo foi arruinado, destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Não é porque é a vontade dele, ou porque você nasceu para sofrer, ou porque você tem que se adequar agora à nova realidade. Não, é porque ainda está te faltando conhecimento. Você ainda não conseguiu acessar o conhecimento que te tira daí. Porque no momento que você acessar esse conhecimento, você sai. Diga glória a Deus. Você sai. O Bartimeu estava ali. A sua fala, o seu grito não era um grito vazio, não era um grito desconexo. Não. Quem puder socorrer, socorre. Não. O grito dele tinha entendimento. O grito dele tinha direção. E era Cristo. O grito dele era direcionado. O grito dele estava carregado de fé. Só que quem estava de fora era um grito. Era só mais um grito. Para quem estava de fora, ele não compreendia aquela manifestação de fé. Quando o seu entendimento está aberto, você não age mais de acordo com aquela situação que te comunicava. O que aquele lugar comunicava para Bartimeu? Você vai ter que viver aqui. Você vai ter que depender das pessoas, entregar o que elas quiserem para você. Saiba uma coisa, você vai ser decepcionado muitas vezes. Algumas vezes vocês não vão dar nada para você, outras vezes vão dar, mas aquilo não vai suprir sua necessidade. Então aprenda a viver decepcionado. Então tem lugares que te comunica algo, mas ele te comunica até o seu entendimento se abrir. Na hora que o seu entendimento se abre, aquele lugar não fala mais com você. Aquele lugar não segura mais você. Aquela situação não segura mais você. Aquele momento não segura mais você. O texto fala que Bartimeu começou a clamar. E o versículo 48 diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tratou Bartimeu de maneira bem severa, porque a manifestação de fé dele saiu do padrão, saiu do padrão aceitável. O mundo e algumas crenças determinam padrões, mas a fé é diferente. Agir na fé, agir em Deus é diferente. A multidão, ela foi intolerante emocionalmente para Bartimeu. Porque qual era o foco da multidão? Jesus. Jesus era o foco da multidão. Havia uma multidão. O foco da multidão era Jesus. Então qualquer coisa que acontecesse ao redor daquilo ali era insignificante.
Você está entendendo? Porque tem muita gente, quando uma pessoa ela se torna emocionalmente intolerante, ela machuca os outros, ela fere os outros, ela é dura, ela é ríspida, ela é rígida, ela tem dificuldade de ter empatia, de entender a dor do outro. O que ela quer expor a opinião dela, o que ela quer expor o conceito dela, o que ela quer expor, porque o foco dela, mesmo que seja Jesus, mesmo porque ao mesmo tempo que eu sou Bartimeu, eu também posso ser multidão. Quem está entendendo? Eu não quero ser multidão para agir dessa forma, mas às vezes no meio da multidão, porque a sociedade, todo mundo tem anseio por participar de algo grande, por fazer parte de algo grande. Aí eu faço parte daquele local que tem multidão, eu faço parte daquele grupo que tem isso. É um status, faz a pessoa se sentir bem realizada, faz a pessoa se sentir em casa, faz a pessoa se sentir no lugar, no local. Mas às vezes o problema de você andar no meio da multidão, daqueles que querem ser reconhecidos, que está em algo grande, é que muitas vezes você vai ouvir pessoas gritando ao teu redor e você não vai perceber. Tem muita gente gritando por socorro ao nosso redor. Muita gente gritando, clamando, pedindo ajuda, como Bartimeu. Como Bartimeu. Eles não conseguiam enxergar Bartimeu. Ao contrário, eles não suportaram aquela manifestação de fé dele. Quem está entendendo? Não. Você está falando? Ele é um profeta. Lembra que quando Jesus perguntou para os discípulos, quem é que eles dizem que eu sou? Eles disseram, alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é profeta. Então tinha muita gente lá no meio que via Jesus como um profeta, não como o Bartimeu via. Bartimeu via ele como um Messias, um Jesus, o filho de Davi. O entendimento daquele homem estava aberto. Mas também não podemos julgar essas pessoas, porque também outrora estávamos assentados numa situação e o nosso entendimento também estava fechado. E a gente também era intolerante, e a gente também era agressivo. E não é que nós não somos tentados, a isso somos, mas procuramos no Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, ter domínio próprio, ter controle sobre isso. Bartimeu estava ali, clamando, gritando. Ao mesmo tempo, quando a visão de Bartimeu, estou falando primeiramente agora a visão espiritual do entendimento dele estava aberta, ele começou a manifestar uma fé diferente. Porque Bartimeu, ele aprendeu a pedir. Diga pedir. Pedir. Tem pessoas que têm vergonha de pedir, mas o pedir faz parte da vida. O próprio Deus orientou o povo de Israel quando estavam para sair do Egito: pede para as mulheres roupa, prata, ouro. Não foi isso? E se eles tivessem ficado acanhados, eles teriam saído vazios, mas saíram com alta mão, porque obedeceram o Senhor. Então Bartimeu, ele sabia pedir. Bartimeu, ele sabia colocar bem as palavras. Porque quando você tem muitas vezes uma dificuldade em uma determinada área da sua vida, tem outras que despontam, que se destacam, que você busca para poder compensar aquelas outras. Então eu acredito que Bartimeu, isso aqui, nós estamos parafraseando aqui. Eu acredito que Bartimeu sabia bem falar, bem pedir. Só que o pedir dele era no sentido de, não de tomar posse. O pedir dele era no sentido de suprir só o que ele estava precisando. O pedir de Bartimeu era com base na sua necessidade, não com base no tomar posse. Porque a fé faz a gente ser ousado. Diga ousado.
A fé aviva você. As pessoas até confundem a gente como arrogante, como prepotente, como isso, como aquilo. A fé, ela destaca você, a fé, ela aviva você, a fé destaca você. E não adianta você querer que todo mundo te entenda, que eles não vão entender. A multidão não entendia aquela fé. Não adianta você ficar querendo explicar para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o namorado, para quem quer que seja. Eles não vão compreender essa fé. Eles não vão entender, o entendimento seu está aberto. Eles vão falar: não, mas como que você pode falar isso se você está aqui assentado pedindo esmola? Como que você pode falar isso se você está aqui com esse diagnóstico em mãos? Como você pode falar isso daí se você já passou por tantos sofrimentos, você nunca conseguiu se realizar na sua vida? Se você ficar querendo transmitir isso para a multidão, para as pessoas, elas não vão compreender. Elas vão te trazer muitas advertências. O versículo 49 diz: foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Isso daqui é muito forte. O texto fala que Bartimeu, quando as pessoas advertiam para ele parar, ele estava mais ainda. Ele não tolerou aquilo que ele ouviu. Ele não aceitou. Falou: eu vou ter uma conversa com ele, eu vou ter um encontro com ele, e eu vou voltar a enxergar. Quando você tem entendimento, nada do que fala, ou nada do que a situação te comunica um lugar, mas fala com você. Não fala mais contigo. Você já consegue viver a vida de bênção, sem antes mesmo estar vivendo abertamente aos olhos de todos, porque a fé é a firme convicção daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. A fé me lança já lá naquele nível. A fé já me faz eu viver aquilo que a minha realidade externa está comunicando. A minha realidade não é essa. A minha realidade é o entendimento que Deus me abriu. Diga: a minha realidade não é o que eu estou vivendo, mas o que a palavra fala. Essa é a sua realidade. Então, se essa é a sua realidade, sai dali e vai viver essa realidade. Olha para essa pessoa, diga para ela: sai daí onde você está. Sai daí onde você está. Mas está fraco, só o ministro falou forte, pesado. Diga: sai daí onde você está. Sai daí, irmão. Essa não é a sua realidade. Essa não é a minha realidade. Ah, mas eu estou vivendo isso aqui. Eu preciso de alguma luz. A luz ele já te deu. Se és tu, Senhor, vem, me chama para ir ter contigo, vem. Não tinha outra coisa para falar para Pedro. Pedro, o que eu vou falar para você? Você tem que vir. Então vem. Desceu do barco e começou a caminhar. Amém? Tem coisa que não tem o que Jesus falar para você. É isso mesmo que você está pedindo para ele, e você tem que sair do barco, desse lugar que tem uma certa estrutura, que dá um certo seguranças, e viver, sair dessa fé concreta, uma fé viva. Diga graças a Deus. A nossa fé ainda é muito física. Quem está entendendo? Muito visual. A gente tem que ver, a gente tem que sentir. A nossa fé ainda é muito isso. A gente tem que sair disso. A gente tem que viver o sobrenatural de fato. Ele vai preparar o chão para você lá embaixo. Vai embora. Vai. Jesus então parou para atender. Isso nos faz entender a necessidade de pararmos também. Nós estamos aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós podemos, no mínimo, não que nós estamos vendo números, mas nós estamos querendo alcançar vidas. Mas no mínimo nós podemos dobrar isso daqui de pessoas. Sabe por quê?
E tem um Bartimeu gritando, lá na sua rua, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Tem alguém gritando, clamando. E nós precisamos parar, no nome de Jesus. Tem pessoas que o próprio Jesus parou você. Ele te fez o pedido, você não atendeu por algum motivo, e algumas coisas Ele está parando você. Mas Ele está parando você por conta de alguém que está ao seu redor, que está precisando do teu socorro, que está precisando do nome de Jesus que está em você. Lá em Colossenses ele fala, tudo que fizeres, seja em palavra ou seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Então tem coisas para serem feitas, que só serão feitas com palavras, e tem outras que precisam de ação, de obra. Clame a Deus hoje. Meu Senhor, obrigado, eu estou no meio da multidão aqui, mas eu não quero aquele que fica dando advertência para quem está gritando, para quem não tem, para quem está nessa situação. Eu quero que me ajude eu me enxergar. Jesus me enxergou, Bartimeu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que estão precisando ser vistas, ser reconhecidas. Precisamos parar. Nós vemos aqui que quando Jesus parou, o texto diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. A multidão mudou de atitude. Aqueles que advertiam agora foi chamá-lo, foi animá-lo. Sabe? Entenda uma lição espiritual aqui. Tem muita gente que está mudando já para com você e vai mudar mais ainda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que o que ela diz, no máximo pode te animar. No máximo pode te animar. Mas só Ele pode abrir os olhos. Só Ele pode curar. Só Ele pode fazer o que tem que ser feito. Sabe o que eu vejo aqui? Algo muito forte. É que o texto fala, chamai-o. A gente vê uma coisa aqui muito forte. Mas antes de falar disso, deixa eu comentar algo aqui. Versículo 40, versículo 50. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A capa, ela tem uma identidade. A capa é aquilo que eu me vesti quando eu não tinha entendimento. Tem gente que passou por um processo emocional tão doloroso que você se vestiu de uma capa de autodefesa. Você se blinda, você se fecha e você está guiando a sua vida dessa forma. Outros se vestiu de uma outra capa de autopiedade. Você percebeu que quando você dá a parecer que você não está bem, você encontra favores. Quem está entendendo? Amém. Mas o meu entendimento hoje está aberto, eu não preciso mais disso. Mas a capa, ela tem identidade. Capa, você não muda a identidade. Capa, você joga fora. Jogue fora a capa. Lance fora. Seu entendimento está aberto. Quando disseram para ele, levanta-te, tem bom ânimo, o que ele te chama, Bartimeu entendeu. É agora. O entendimento que ele tinha colocado aqui dentro de mim, de que ele é o Messias e que ele faria para recuperar a minha visão, é hoje, é agora. Ele lançou a capa fora. Lance a capa fora hoje. A Bíblia diz de um salto que ele deu. Meu irmão, quando a nossa confiança está em Cristo, não precisa de muita coisa. Um salto só. Um salto só. Eu preciso disso. Talvez em algum momento isso vai acrescentar na sua vida. Isso vai ser um recurso, uma ferramenta. Mas o que você precisa hoje é só saltar. Ele te chama.
Ele jogou a capa e saltou. Todas as vezes, a maioria das vezes, em que o Senhor está te chamando para um novo nível, Ele para alguém, manda um guia para você, para aquela pessoa trazer você onde você tem que estar. Jesus disse: chamai-o. Jesus preparou alguém que já estava ali com ele, para buscar Bartimeu e para guiar Bartimeu para onde estava Jesus. Diga graças a Deus. Talvez Deus está parando você para buscar alguém. Vai buscar essa pessoa. Amém. Vai buscar ela. É hora do milagre dela e do seu. Você recebeu a mais linda convocação e direção, que é buscar alguém a quem Ele ama. A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha almas. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ele já parou você. Ele já parou. Ah, mas essas portas estão se fechando aí porque está difícil mesmo. Não. É Ele que fechou. Porque o texto, Davi disse, o texto diz: a porta que Ele abre e a porta que Ele fecha, se fechou, não foi o diabo não. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa força. Ele não tem essa influência. Meu Deus, eu preciso fazer o que o Senhor está falando para fazer. E hoje eu vou fazer isso. Hoje é o meu dia. Eu sou Bartimeu, mas eu sou a multidão. Mas também sou o guia que vai lá buscar. Mas sou também o que representa Jesus aqui. Porque eu sou o sal dessa terra, a luz desse mundo. Vós sois o sal dessa terra. Assim como meu Pai vos enviou, eu também vos envio a vós. Eu digo: vai e dê fruto. E o vosso fruto vai vingar, vai permanecer. Diga glória a Deus. Caminhando para o término aqui, para o final, o versículo 51 e 52 diz: indagou Jesus. Bartimeu estava diante de Jesus agora. O que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que quer dizer mestre ou professor, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Essa última parte aqui é de grande importância. Aquele ambiente não havia harmonização. Aquele era um ambiente descontrolado. Nós, muitas vezes, criamos ambientes aqui perfeitos. Não, para acontecer tem que ser assim. Eu vou sentir, eu vou ver, eu vou ter isso, eu vou... A manifestação aconteceu ali na saída da cidade, num ambiente descontrolado, que não tinha controle, um ambiente sem nenhum tipo de harmonia, num ambiente ali que não era propício segundo os padrões que alguns querem produzir. Às vezes nós queremos produzir ambientes para os milagres. Quem está entendendo? Amém. Queremos produzir as coisas. Não. Quando o meu entendimento está aberto e eu estou na fé, simplesmente acontece. Diga graças a Deus. Acontece. Muitas coisas você não imagina, mas estão acontecendo agora. Porque o nosso Deus é poderoso e infinitamente poderoso, muito maior do que para fazer o que pedimos ou pensamos. Tem coisas que são feitas quando você pede, expressa. Tem coisas que são feitas quando você idealiza em sua mente. Ele está dizendo aqui: o que você quer que eu faça? Jesus não perguntou para Bartimeu informá-lo.
Jesus perguntou para Bartimeu expressar a fé dele. Bartimeu, você pediu, sempre você pediu, Bartimeu, mas sempre você pediu com base na sua necessidade. Por isso você sempre viveu frustrado, desiludido com você e com as pessoas, porque você não recebia, e quando você recebia não chegava para suprir aquilo que você precisava. Por isso que você está assim. Só que agora, Bartimeu, o seu entendimento está aberto. Agora você vai guiar sua vida em fé. Você vai expressar sua fé agora, Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ele estava convicto. O que Jesus falou? Você vai jejuar, você vai orar, você vai subir ao monte, você vai ir lá criar um ambiente. Foi isso? Não. Vá. A tua fé? Naquele lugar que tudo estava contra Bartimeu, naquele ambiente sem harmonia nenhuma, sem conexão nenhuma, só com coisas contrárias, foi ali onde tudo aconteceu na vida de Bartimeu. Não se ocupe em querer controlar as coisas ao seu redor. Se ocupe só em agir sua fé e confiar. Lembra que a Maria, mãe do nosso Senhor, disse para Jesus no primeiro milagre, nas bodas em Caná da Galileia? O que ela disse para os servos? Fazer tudo o que ele vos disser, mandar. É isso que cabe a mim. Fazer tudo o que ele falar. Não viva mais desapontado. Nem com você, nem com ninguém. O seu entendimento está aberto. Tem pessoas que hoje estão saindo da condição que estavam. E tem outras que é decorrer de dias. Acontecimentos que vão acontecer, coisas que vão acontecer lá nesses lugares, que vão provocar, que vai fazer você agir e reagir. O entendimento dele estava aberto. Jesus falou para ele: vai em frente, a tua fé cura você. O que Jesus estava falando? O grito dele estava vazio? Não. Estava repleto de fé. E é impossível você ter fé sem ouvir a palavra. Ele ouviu falar de Cristo, e o que ele ouviu foi o bastante para o seu entendimento se abrir. Então guarde esse entendimento aqui. Levante-se hoje para tomar posse do que Deus tem para você. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Bem forte. Amém.